com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre homofobia. E para isso nós convidamos a doutora Priscila Lécia, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei. Doutora, hoje, né, a senhora falou que infelizmente ainda não, a homofobia ela não é um tipo penal, né, ela não é crime propriamente dito. Mas se uma pessoa ela sofre homofobia, né, como que ela pode se defender? O que exatamente é considerado, né, dentro do nosso ordenamento jurídico atual, crime homofóbico? Então, Lidiane, o que acontece é o seguinte, como eu já havia dito e você já mencionou, a gente ainda não tem uma legislação específica para punir crimes de homofobia, certo? Mas a gente considera crime de homofobia qualquer crime comum que aconteça contra uma pessoa e que tenha o intuito ou que tenha a motivação, seja a condição daquela pessoa de homoafetivo. Então, a gente pode ter crimes, por exemplo, de homicídio, né? Alguém é morto e o motivo, a motivação desse homicídio é o fato da pessoa ser homossexual ou homofóbico. Aí, esse crime a gente vai trazer ele como um crime homofóbico, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa, nesse caso do crime de homicídio, a pessoa vai ter uma punição maior porque esse crime vai ser qualificado. Mas ele vai ser qualificado pelo motivo fútil, pelo motivo torpe, que são qualificadores que já estão previstos no ordenamento jurídico atualmente, né? A ideia é que se traga, sim, uma novidade, uma inovação, como a gente viu ainda em março desse ano, que foi acrescido no rol das qualificadoras, né, do artigo 121, o feminicídio, que é quando a pessoa comete o crime de homicídio contra uma mulher pela condição dela de ser mulher. Olha, então, isso é uma inovação, veio trazida agora, foi de março, se eu não me engano, que foi acrescida ao Código Penal esse tipo penal, essa qualificadora. A ideia é que a homofobia venha a ser incluída nesse rol também. É isso que os projetos têm, é isso que as bancadas que defendem, que buscam, estão trazendo. Além desse crime, além do homicídio, qualquer outro crime tipificado no Código Penal, crime de injúria, de calúnia, de defamação, de lesão corporal, qualquer tipo penal que tenha sido causado ou que a motivação desse crime, da prática desse crime, seja a condição homoafetiva da vítima, a gente considera crime de homofobia. Entendeu? Apesar de não existir, como a gente já ressaltou, uma legislação prevendo isso de forma taxativa. E desses crimes que a doutora mencionou, a senhora saberia me dizer qual que é a penalidade para eles? Por exemplo, o crime de calúnia, injúria e difamação, que são crimes mais direcionados à honra da pessoa, né? Exatamente. Não existe, Leidiane, não vai existir uma pena maior por esse crime ter sido cometido por uma questão da condição sexual da vítima. O que é um erro, que é o que o projeto de lei também tenta vir para consertar, né? Então, as penas vão ser aquelas previstas no Código Penal, que seriam aplicáveis, né, em qualquer crime dessa mesma natureza cometido com outro cunho qualquer. Ah, bacana. Aqui nós estamos recebendo a mensagem da Alice, do bairro Fábricas. Ela está dizendo o seguinte, ótimo tema, ressalto que muitos homossexuais foram banidos de suas famílias, enviados nos trem dos doidos para os manicômios de Barbacena no passado. Eles foram despidos, ficaram com fome, passaram frio e morreram. Fica o registro. Obrigada, Alice. Muito bem colocado, né, doutora? Com certeza. Chegou a ler o livro Holocausto Brasileiro? Isso. E essa era a visão que se tinha quando você ainda achava que o homossexualismo era uma doença. Era assim que eram tratados. As pessoas eram tidas e mantidas em casas, em hospitais de pessoas com problemas de doenças mentais, porque era assim que as pessoas viam. E eu acredito e digo, assim, apesar da gente ainda ver muito preconceito, apesar da gente ainda ver muita violência com esse grupo de pessoas, mas a sociedade ela já tem mudado muito o pensamento, ela já tem acolhido muito melhor
né, essa diversidade, tem entendido. Eu acho que isso já é um grande avanço, com certeza. Mas eu ainda vejo consultórios de psicologia tratando. Gente, com... O que não faz o menor sentido. Infelizmente, eu tenho visto isso ainda. Bom, a doutora mencionou no primeiro bloco sobre o projeto de lei 122, que, infelizmente, foi arquivado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dele para nós. Sim, esse projeto, que recebeu o nome de PL 122, ele veio para poder fazer uma alteração na redação da Lei Federal 77.16 de 89. Eu trouxe até anotado aqui, a lei falava o seguinte: ela previa punição para crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, religião ou procedência nacional. Esse é o texto da lei, que a lei ainda está em vigor até hoje. Essa PL 122, ela tinha o intuito de acrescer a esse rol a questão dos idosos também, qualquer discriminação com os idosos, e principalmente a questão da orientação sexual. Então, ela ia punir, sim, toda a prática, ela criminalizaria toda a prática que fosse contra o homossexual, de acordo com a orientação sexual. Por exemplo, para ficar mais claro, assim, a pessoa, ela estava trabalhando, ela estava lá no seu emprego e tudo, e ela foi demitida por conta da sua orientação sexual. O patrão descobriu, não aceitou e demitiu essa pessoa por isso. Essa PL 122, ela trata isso como crime e prevê uma pena, inclusive, de reclusão e de detenção. Por exemplo, se a pessoa não puder expressar carinho, afeição, né, com o seu companheiro em locais públicos, por exemplo, um bar, um restaurante, se ela não for atendida pela sua condição, tudo isso seria crime. Essa PL, ela trazia isso como crime e até por isso ela foi muito discutida e criou-se muita polêmica. Muito combatida, né? Demais, muito combatida, principalmente pelas bancadas religiosas no Congresso Nacional, a ponto dela não ter sido votada e ter sido arquivada. Eles protelaram ao máximo até arquivar. Exatamente, eles decidiram que... E assim, a gente fala das bancadas religiosas porque elas foram as que mais apareceram, inclusive na mídia, que falaram. Mas a gente tem conhecimento que não foram só esse segmento da sociedade que foi contra, né, que combateu. Existem outros segmentos que também vieram, que se manifestaram, muitas vezes até de forma, como eu diria assim, por debaixo dos panos, sabe? Aquelas pessoas que não querem aparecer, mas que vai lá e fala com o deputado, com o senador: olha, a gente não é interessante aprovar esse tipo de projeto, infelizmente. Bom, eu quero continuar falando sobre o arquivamento desse projeto, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E você aí de casa ainda pode mandar sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe SMS e mensagens via WhatsApp, que é o 9972-1640. Nós voltamos já já.